Lucas, capítulo 19, versos 28, vamos ler até o 44, e quem encontrar diga célula. Amém, então todo mundo afiado. Diz assim então, espere aí. 28. E depois de dizer isso, Jesus prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que ao se aproximar de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, a qual ainda ninguém montou. Desprendendo o jumentinho, tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão desprendendo? Responda assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus, e o pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximava da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas, nas maiores alturas. Alguns dos fariseus disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar a você, matar todos os seus moradores, não deixarão pedras sobre pedras, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Amém? Só até aí? Só até aí não, tudo, nós lemos tudo, né? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Palavra tão maravilhosa, uma palavra que nos traz vida e esperança, Pai. Uma palavra que nos confronta, que nos faz mudar nossos destinos, mudar a nossa vida, Pai. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para dizer a nós, Pai. Estamos aqui, Pai, para Te exaltar e engrandecer o Teu nome, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações com essa palavra, Senhor. Que o Senhor ministre em nossas vidas, Pai. Que hoje venhamos ser transformados e impactados por essa palavra, Pai. Que ela venha causar em nós, Pai, uma mudança de vida, Pai, uma transformação de caráter, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, eu iria colocar que entre o Cordeiro. Eu lembro que há uns anos, acho que nem faz anos não, deixa eu ver, faz assim. Eu preguei uma vez sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com outro tema, mas a essência ela é meio parecida. É tanto que eu fiquei assim: Deus, eu não vou pregar sobre isso porque eu já preguei uma vez, já está suficiente, já falei sobre isso, já está bom. Mas eu fiquei a semana toda orando e lendo, e toda vez que eu lia outro texto, eu sempre voltava para o mesmo lugar, era direcionado pela mesma coisa. Eu fiquei assim: Deus, é isso, né? Que você quer, então amém. Eu sou desse, você quer, vai. E esse é um texto maravilhoso. Eu sou assim, apaixonado por esse texto. É um texto rico em detalhes. A gente poderia falar sobre várias coisas aqui nesse texto.
Mas tem duas grandes chaves. A primeira é o reino de Deus, Jesus trazendo o reino dele. Mas também a questão do Cordeiro Pascual. E a gente vai entender isso um pouquinho mais adiante. Mas hoje, para a gente abordar essa pregação, para introduzir essa pregação, a gente vai precisar voltar um pouquinho atrás. E eu queria convidar vocês a abrirem comigo, lá em Êxodo 12. Para a gente fazer esse panorama que a gente precisa buscar um pouquinho, conhecer um pouquinho o que é isso, o que é esse Cordeiro Pascual do que a gente vai tratar aqui, o que é a Páscoa. No capítulo 12, versículo 21 em diante, até o 29, pouquinho, vai falar assim: Então Moisés convocou toda a autoridade de Israel e lhes disse: Escolha um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifique-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopor no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas e superior nas laterais da porta, e nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeceram a estas instruções, como lhe disseste, como aliança perpétua para vocês, para os seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe celebrarem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntar o que significa essa cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossa casa quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então aqui a gente vai ver no capítulo 11, vai começar a falar sobre esse sacrifício, aqui vai tratar sobre a 10ª praga. Ele vai começar a trabalhar para que acontecesse a 10ª praga. E é interessante que aqui a gente vai ser os primeiros momentos onde a gente vai ouvir sobre a Páscoa, onde ela é instituída. E olha que legal, nesse momento é separado, Deus manda que Moisés pedisse o povo para separar um cordeiro. E esse cordeiro, ele teria que ser sem manchas, sem máculas, como diz lá no capítulo 11. Se a gente for lá no capítulo 11, vai estar falando sobre esses requisitos do cordeiro. Ele precisava ser um cordeiro de 1 ano ou um cabrito de 1 ano. E ele não poderia ter mancha, nenhum defeito, tinha que ser um cordeiro perfeito. E esse cordeiro, é interessante que a gente vai ver que ele é o cordeiro que substitui, que o sangue dele naquela porta é como o que defende aquela casa. Deixa eu pegar uma palavra que vai encaixar certinho. É como se fosse uma aliança ali. Como se não? É uma aliança. É uma aliança que Deus faz com aquele povo. Quando eles passassem o sangue naquela porta, nos marcos das portas, o anjo da morte, ele desceria sobre a terra, ele passaria por ali, e ao ver aquele sangue, ele não entraria naquela casa e não mataria nenhum primogênito daquela casa. Aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro, foi o que salvou. Deus, ele coloca aquele sangue para salvar aquele povo, como um marco, como uma aliança. E talvez você está se perguntando assim: Mateus, o que isso tem a ver? Aonde encaixa isso nessa entrada triunfal de Jesus? Porque nesse texto eu não vi nenhum cordeiro passar ali, não tinha nenhum cordeiro, tinha um jumento e Jesus andando sobre um jumento. Aonde está o cordeiro aí?
Olha que interessante. Isso aqui é muito legal a gente pegar. Eu falei que aqui há duas chaves. A primeira é a expansão do reino. Jesus, ele entra ali em cima de um jumento. E tem um significado isso. Quando um rei, ele ia visitar um outro reino, ele poderia ir de duas formas. Na que a gente mais gosta, que é declarada nos filmes, em cima de um cavalo branco, que era o que inclusive o que os hebreus esperavam que Jesus viesse. Que ele entrasse em Jerusalém em seu cavalo branco, destruindo todos os seus inimigos, acabando com tudo e trazendo paz. Ou o rei poderia chegar em um jumento, simbolizando que ele estava querendo paz com aquele reino. Ele estava em uma visita de paz. Mas quando um rei ele vai até um outro rei em seu cavalo branco, era um sinal de guerra. E a gente sabe que Jesus, ele, em primeira instância, ele não veio para destruir. Ele veio para cumprir o que estava escrito sobre ele. E ele cumpre quando ele entra nesse texto, quando ele entra em Jerusalém em cima do jumento, ele cumpre Isaías 9:9, que diz que o rei... Gente, vamos lá, esse texto é lindo também. Nem é Isaías, desculpa, é Ezequiel. Abra comigo lá, Ezequiel 9:9. Diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exultem de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Se a gente for continuar aqui, ele vai falar que ele destruirá os seus inimigos. Só que a gente vai ver que Jesus, ele não destrói os inimigos. Ele vem humilde. Ele se coloca de uma forma humilde. Entra em Jerusalém em cima daquele jumento. E aí você fala assim, Mateus, tá, ele veio trazer o reino dele de forma humilde. Mas e aí o cordeiro que agora você não falou? Jesus, ele chega a Jerusalém perto da Páscoa. E vocês lembram que foi instituído lá em Êxodo a Páscoa. E o que eles tinham que fazer? Pegar o cordeiro sem mácula, perfeito. O sacerdote, ele tinha uma função. Antes da Páscoa, ele saía de Jerusalém, do templo, descia para as aldeias em busca de um cordeiro. E eles iam passando de cidade em cidade procurando um cordeiro que cumpria os requisitos. O cordeiro tinha que ter 1 ano, ele não podia ter manchas, não podia ter defeitos, tinha que ser o cordeiro perfeito. E ele ia rodeando cada cidade em busca desse cordeiro. E quando se aproximava a Páscoa, ele achava o cordeiro, ele subia para Jerusalém de volta. E quando ele se aproximava de Jerusalém, a cidade ela saía com folhas de palmeiras nas mãos e começava a proclamar: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana quer dizer salva-me. E a cidade começava a proclamar: salva-me, ó Cordeiro de Deus. E não por coincidência, porque a Bíblia não tem coincidências na Bíblia. Jesus ele chega em Jerusalém perto dessa data. E a multidão, ao ver uma multidão se aproximar, porque Jesus ele já estava acompanhado de uma multidão que tinham visto antes o milagre de Lázaro ser ressuscitado. Ela sai para fora e se encontra com ele. E aquela multidão ela começa... Parece que foi até algo planejado, né? Quando a gente olha para esse texto, a gente fala assim, não, foi algo planejado tudo que aconteceu aqui. Fizeram alguma coisa, mandaram uma mensagem, um carteiro ali e falaram assim, ó, tal dia, tal hora, vocês vão estar ali esperando ele, porque ele vai passar. Inclusive, um parênteses aqui, essa questão do próprio jumentinho. Porque não sei se vocês param para pensar, porque eu parei muito a pensar nisso. Você imagina, você está na sua casa lá, você tem um jumentinho, você está na sua casa lá, aí você amarra o jumentinho lá na porta, e aí chega 2 caras e fala assim, e começa a desamarrar ele, você vai perguntar para ele assim, o que você está fazendo? Onde você está levando o meu animal? Ele vai falar assim, o mestre precisa dele. Ele vai falar assim,
E eu com o seu mestre? Nem conheço, nem vi. De onde saiu ele? Parece que foi algo muito combinado. E eu fiquei pensando muito nisso, e aí eu fui até pesquisar. E não há nenhum texto que afirme, não há nada que afirme. Talvez pode ser que isso foi planejado antes, para até mesmo para os fariseus eles não tentarem impedir, foi feito às escondidas, para que os fariseus não pudessem impedir. Até mesmo porque os fariseus já estavam planejando matar Jesus. E eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei pensando em uma coisa que eu assim cogitei. É que Deus ele sempre que ele ia fazer alguma coisa, ele enviava anjos para avisar, para preparar. A gente vê isso quando João Batista vai nascer. A gente vê isso quando Jesus vai nascer. A gente vê que Deus ele envia anjos, mensageiros, para preparar tudo. E talvez Deus ele tenha enviado algum anjo naquela casa e eles, como pessoas que confiavam em Deus e que acreditavam em Deus, ouviu aquilo e já estavam preparados. Porque a frase que Jesus diz é muito interessante. Ele diz assim, ó: se alguém perguntar, vocês falam que o mestre precisa dele. É vago. E é interessante que quando eles chegam lá, Lucas ele deixa isso bem claro. É um dos dois textos que deixa, porque Mateus também deixa. Ele diz ele repete direitinho a frase: o mestre precisa dele. E tá de boa, eles levam o jumentinho. O texto de João vai dizer que não era apenas o jumentinho, mas a jumenta estava com ele também. E aí também tem uma explicação sobre isso, porque o texto ele afirma que foi um jumentinho que nunca foi montado por ninguém, um animal que não foi domado por ninguém. E aqui quem já foi interior em fazenda sabe que quando você tem um potro, que é o filho, a cria do cavalo, e ele ainda não foi montado ou ele não foi domado, é um animal muito arredio, muito bravo, que ele não deixa ninguém se aproximar, ele não aceita arreio, é um animal bruto. E você imagina, se um cavalo é assim, imagina um jumentinho, que é um animal muito mais selvagem, muito mais bravo, um animal de muita força. Há um historiador que ele diz que, porque no texto de João vai falar que eles levaram não só o jumentinho, mas também a mãe, diz que eles precisaram levar a fêmea, e Jesus também ele pede para que levasse ela, e João vai dizer isso, porque quando eles levaram ela, logo o jumentinho ia atrás, ele ia acompanhar, ele ia aceitar tocar nele, porque ele estava seguro com a mãe do lado. Por que eu falei isso? Porque é só pra gente, não tem nenhuma grande importância, mas é só pra gente frisar o texto, porque eu sempre falo isso: se há um detalhe num texto, a gente precisa pegar ele, prestar atenção nele, porque nenhuma vírgula que está num texto bíblico está ali à toa. E Jesus, quando os discípulos chegam com o jumentinho, eles colocam a capa em cima do jumentinho e montam Jesus ali. E Jesus vai andando até chegar em Jerusalém. Eu imagino a cena, como é que era lindo, né? Você imagina, eu sou daqueles que viajam, né? Imagina a cena de Jesus montado naquele jumentinho e aquela multidão indo atrás dele, sem assim, meio assim, e aí, o que a gente faz? E agora? Talvez alguém fale assim: ei, vamos cortar ali um ramo de alguma coisa, vamos jogar aqui, tira suas capas, joga no chão para ele passar. A gente não tem detalhes de como sucedeu todas as coisas, mas o texto parece e aponta para uma naturalidade tremenda. Parece que foi algo natural, parece que foi assim, algo que eles faziam todos os dias. Parece que é algo assim que cotidianamente eles faziam. Parece que assim, todos os dias passava alguém no jumentinho ali e eles faziam isso, porque era tão natural. Parece até que nesse momento eles entenderam quem estava ali. Parece que eles entenderam que era o rei, o Jesus, o Messias que estava ali. É tão natural que parece que assim, eles entenderam, eles pegaram ali, será que agora? Mas se a gente for olhar mais à frente, vai dizer que não, eles não tinham entendido. E é interessante que se a gente for prosseguir
nos textos vai dizer que os discípulos, eles só entenderam tudo isso só quando Jesus foi glorificado. Só quando Jesus subiu aos céus, eles entenderam tudo, que tudo isso estava escrito, falando sobre ele. Olha quanto tempo. Não foi muito tempo, foi coisa de semanas. Mas demorou um pouquinho para eles entenderem. Demorou um pouco para eles compreenderem o que estava acontecendo ali. Mas e aí, Mateus? O cordeiro. Então eu falei que o sacerdote, ele escolhia o cordeiro. E assim, quando ele encontrava, ele subia para Jerusalém. E eu parei na parte que Jesus, a gente vai entrar em Jesus agora. E Jesus nesse dia, ele chega para entrar em Jerusalém. E a multidão, ela começa a agir da mesma forma que ela agiria se fosse o cordeiro. Eles apanham folhas de palmeiras, eles colocam os mantos no chão e começam a dizer. Aqui na minha versão não vai dizer Hosana, mas em algumas versões diz. Vai dizer Hosana ao que vem, Hosana ao filho de Davi. Em Mateus muda um pouquinho. Mas vamos lá, diz assim, ó. Vamos pegar lá. Diz assim: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Olha o que eles estão dizendo. Olha a afirmação que eles estão proclamando aqui. Eles olham para Jesus montado em um jumentinho e dizem: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Como esse povo, da onde esse povo tirou isso? Como esse povo começa a dizer isso para Jesus? É algo que assim não tem como nem explicar. Da onde, por que eles fizeram isso? A gente não acha coisa nenhuma que explique por que eles fizeram isso. Por que eles proclamaram isso a Jesus? Se eles foram impulsionados por alguém, ou se o próprio Espírito Santo naquele momento os colocou aquilo no coração deles, não é claro. Mas quando a gente olha, parece algo maravilhoso. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, todas as vezes que eu leio esse texto, me dá uma vontade tremenda de estar no meio daquela multidão e proclamar Hosana nas alturas, glória ao rei que vem. E estar lá também celebrando com eles. Porque você imagina, nós sabemos que era o Messias. Então quando a gente olha e fala assim, era Jesus, cara, eu quero estar ali, exaltando com eles. Tem muita gente que diz que essa mesma multidão que estava ali cantando, dizendo Hosana, exaltando a Ele, foi a mesma multidão que estava ali no dia da sua condenação, dizendo crucifica. Mas nós não temos afirmação nenhuma que nos dê com certeza isso. Até mesmo porque a maioria das pessoas que estavam ali eram os fariseus naquele dia. Mas a gente vê que uma grande multidão ali o cerca. E olha que interessante o que diz o versículo 39. Isso aqui é lindo, muito lindo. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu os afirmo a você que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Isso que aquele povo estava proclamando, dizendo, incomodou. Porque os fariseus, eles sabiam o que aquilo dizia, o que aquilo significava. Os fariseus, eles entendiam o que aquilo significava. E eu imagino o medo que eles tiveram, porque talvez na cabeça deles pensou assim: opa, esse cara conseguiu, esse povo agora acredita nele. É real o que as pessoas falavam por aí. Porque Jesus, ele tinha feito um grande milagre.
Quando Jesus ali ressuscita Lázaro, era uma grande afirmação de quem ele era. Porque o único que tem poder para trazer a vida é Deus. E como esse homem, esse mero homem, ressuscita um homem? Imagina que aqueles fariseus já estavam muito mais incomodados do que eles estavam antes, quando Jesus apenas curava um enfermo. Se as palavras de Jesus até aquele momento os incomodou, imagina agora, com um milagre tão grandioso. E com aquela multidão, dizendo que aquele homem era o Cordeiro de Deus. Ele sabia o que isso significava. Olha o que João Batista, ele faz uma afirmação sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus. João Batista foi um dos primeiros a dizer que ele era o Cordeiro de Deus. Em João 1, não precisa abrir que eu vou ser breve. Deixa eu só pegar aqui a referência. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falei, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, e porque já existe antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que fosse manifesto a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e pousou sobre ele. E eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou e batizar com água, e disse: aquele sobre a quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus, o Cordeiro. Jesus, ele não é apenas rei, mas a gente vê ele agora como um Cordeiro. E é interessante que várias passagens da Bíblia apontam para Jesus como esse Cordeiro. O Cordeiro substitutivo. O Cordeiro que foi o sacrifício suficiente para aplacar toda a ira de Deus. Antes de Jesus, todos os anos era necessário fazer um sacrifício. Todos os dias era necessário fazer um sacrifício para que fosse pago o pecado e para aplacar a ira de Deus. Mas eu te pergunto, como a pergunta que me fizeram: era suficiente? Não era. Porque se o sacrifício de um animal fosse suficiente, não precisaria ser feito todos os dias, não precisaria ser feito todos os anos. Mas desde a criação já era apontado a necessidade da vinda do Cordeiro, da vinda do Cristo. Tem um cantor que ele diz que, tem uma música dele que é muito linda, que diz que desde que Deus disse haja luz, houve a necessidade de haver a cruz. Isso nos aponta que desde Gênesis, Deus já tinha orquestrado tudo para a vinda do Cordeiro. Já tinha direcionado tudo para quando o Cristo viesse. Isso nos mostra que Deus, em momento nenhum, ele perdeu o controle do que ele fez. Mas pelo contrário, ele tem tudo em suas mãos. O controle e a direção. Nada acontece por um acaso. Se a gente for olhar
esse texto é uma prova grandiosa disso. O Jesus Cordeiro, ele é interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que aqui se inicia o fim da trajetória de Jesus na terra. Aqui é o começo dela. Aqui é o grande ponto para a crucificação de Jesus. A gente vai ver que quando a gente sai desse texto, a gente já entra em Jesus entrando no templo e purificando o templo. E logo mais adiante a gente vai ver Jesus no monte orando. A gente vai ver o Judas o traindo, a última ceia. A gente vai ver Jesus sendo preso, Jesus na frente dos sacerdotes, dos principais, Jesus com Pilatos, e o Cordeiro logo depois sendo imolado. Jesus, ele veio com um propósito. Ele sabia desde o princípio qual era o propósito dele, o que iria acontecer. Ele sabia que ele iria passar por tudo aquilo, e ele cumpre tudo o que Deus orquestrou para que ele cumprisse. Tudo que ele e o Pai e o Espírito havia orquestrado, ele vem cumprindo. O desfecho já estava montado para aquilo. Mas não era um desfecho de apenas mais um sacrifício. Não era um desfecho de apenas mais uma imolação de um cordeiro. Era um desfecho de vitória. Um desfecho de vida. Um desfecho aonde a morte perderia. Jesus, ele é transpassado, ele é humilhado, ele é humilhado naquela cruz, humilhado em seu julgamento. 1 Pedro diz algo extraordinário também sobre isso, e eu queria abrir com vocês lá. Primeira Pedro, dos 18 ao 20. Primeira Pedro 1, do 18 ao 20. Perdão. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver, que é por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, a qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. A Bíblia já apontava desde antes para o Cristo, para o Cordeiro que viria. É interessante que há dois textos do Antigo Testamento que são muito fortes no sacrifício de Cristo. Um dos primeiros é Êxodo 12, que vai falar desse cordeiro, do sangue desse cordeiro, que salvou os primogênitos. Mas um texto que talvez não é muito conhecido
era para ser, porque já falei várias vezes dele aqui também, mas um texto que fala muito sobre isso, sobre esse sacrifício, e aponta para esse sangue que precisava ser derramado, é o texto de Raabe. Quando a gente vê aquele pacto que os espias fazem com Raabe e manda que ela colocasse um pano vermelho em sua janela para que aquela casa fosse salva, ali já aponta para o sangue de Cristo que precisaria ser derramado. Ali já aponta para a necessidade do Cordeiro. É o cuidado de Cristo, de cuidado de Deus com o seu povo. Agora chegou Isaías 53:5 fala outra coisa. Eu queria que vocês abrissem esses textos comigo. A gente vai usar a Bíblia hoje, assim, principalmente no final. A gente vai finalizar só com um versículo. Isaías 53, versos 5. Isaías 53, 5. Diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro, e foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante do seu tosqueador fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamentos, oposição, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? É interessante porque quando eu li esse texto, eu lembrei de algo lindo que Jesus disse na cruz. Sabe, Jesus, antes dele entregar o seu espírito, quando o soldado ali molha a esponja em vinagre e dá para ele, ele experimenta, ele diz uma coisa: está consumado, ou tetelestai. Foi consumado, está feito, concluiu, acabou. Jesus, ele se entrega por nós. O Cordeiro se entregou sem reclamar, nenhuma palavra de julgamento. Ele simplesmente se entregou. Jesus, ele se entrega como uma oferta, uma das maiores ofertas. Ele é a perfeita oferta. A oferta que Deus olhou e se agradou. A oferta que Deus olhou e disse: aprovada. É essa. Ele foi essa oferta. A oferta que chamou a atenção. A oferta que teve o aroma suave, que subiu a narina de Deus. Esse Cordeiro sem máculas, o Cordeiro Santo, o Cordeiro que é anunciado por toda a Bíblia, o Cordeiro que é anunciado pelos evangelistas, o Cordeiro que veio trazer vida em abundância. Jesus, ele fez tudo com maestria, tudo com perfeição, desde o começo da sua trajetória até a cruz. Ele cumpre tudo, sem deixar nenhum ponto solto, sem deixar nenhum resquício de dúvida de quem ele era. Pelo contrário, ele nem dizia quem ele era, mas as pessoas, através do que ele fazia, tinham a convicção de quem ele era.
Jesus ele não precisava dizer que ele era o Filho, que ele era o Cordeiro. Mas as pessoas, ao olhar para ele, elas notavam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, que ele era o Cordeiro que veio para vencer a morte. E é graças a ele que hoje nós podemos cantar Hosana nas maiores alturas. É graças a ele que hoje nós podemos dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque ele não apenas foi naquela cruz e morreu, mas a Bíblia é verdadeira e afirma com veemência que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive. Não, a Bíblia não deixa resquícios de dúvida. Ela é sucinta em todos os detalhes, em demonstrar para nós que ele vive. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Apocalipse. Já pode deixar essa Bíblia aberta em Apocalipse, que a gente vai citar uns 10 textos de Apocalipse. Abra comigo em Apocalipse 5:6. Jesus ele não foi apenas um mártir. Ele não foi apenas um profeta. Ele foi e ele é o grande Salvador, aquele a qual os judeus esperavam e alguns esperam até hoje. Ele é esse Salvador. Apocalipse 5:6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e enviando por toda a terra. O cordeiro que foi e pregou o livro da mão direita daquele que lhe estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus, e constituístes reino, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o Cordeiro. Esse é o Cristo. Se a gente voltar aqui no começo do capítulo 5, a gente tem a introdução desse texto que diz que é maravilhoso, que diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro conforme um rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava com uma voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E então um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Jesus ele foi naquela cruz com um propósito. Tudo tinha um propósito, tudo tem um propósito, e é para a honra dele, para a glória dele, para exaltar a Deus.
Ele fez todas as coisas sem medir esforços. Ele foi capaz de enviar seu filho para ser o cordeiro que substituía o cordeiro que aplacava a ira dele, para o próprio filho ser o cordeiro que aplacava a ira. Olha o que diz também, continue em Apocalipse 17, 14. Lutaram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os venceu, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencedores também os chamados, eleitos e fiéis, que estão com o Cordeiro. Os anjos disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são os povos, muitas nações e línguas. Os 10 chifres. Aqui a gente vai entrar nesse aspecto aqui não. Vamos deixar aqui onde a gente estava. O Cordeiro, ele veio para vencer todas as potestades. Ele veio para tomar, para levar a sua noiva. E a gente não para por aí. Vamos lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estava o trono. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. E então já não haverá noite, e não precisará de luz de lamparinas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilha sobre eles, e reinarão para todos sempre. Aqui está falando da Nova Jerusalém, a Jerusalém que o Cordeiro foi preparar para nós. A Jerusalém, a cidade santa, que Ele foi preparar para que quando Ele vier e nos buscar, nos levar para lá. Eu vou citar o último. Apocalipse, volta lá um pouquinho à frente, Apocalipse 7. Apocalipse 7, versos 9. Tinha couraças como couraças de ferro, e barulho que as suas asas faziam era como um barulho de coroas de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão na cauda, e tinha poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por reis sobre eles anjos do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e grego Apolion. O primeiro aí possui, e eis que depois dessas coisas vem ainda dois. E eu queria que vocês abrissem também, só continuando o texto aí no 16, que vai dar uma continuidade a esse texto. Vamos lá, 16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 20.000 vezes milhares, e ouvi o seu número, e assim nessa visão pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coroas, cor de fogo e de jacinto e enxofre, e cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos se abriu saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos. Foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano.
E você talvez esteja pensando, Mateus, por que você leu tudo isso? E principalmente esses dois textos que não são nem um pouco bonitos. É porque logo depois disso daqui vai dizer, vai apontar para aquilo que os hebreus esperavam. Vai mostrar Jesus vindo agora em seu cavalo branco. Vai mostrar os céus abertos, Jesus descendo em seu cavalo branco para buscar a sua noiva. A noiva que está preparada branca como a neve. Aquela que foi lavada no sangue do Cordeiro. Aquela que foi limpa. A qual o sangue a limpou. Aquela a qual o Cordeiro a comprou com o preço de seu sangue. Essa é a igreja. Cristo, Ele não está morto. Ele não está pendurado em uma cruz. O túmulo dele, ao qual ele foi colocado, está vazio. O Marcelo citou aqui na hora do louvor, quando Pedro chega lá e olha para o túmulo e vê ele vazio. Há um detalhe maravilhoso nesse texto, é que fala que os panos a qual Jesus estava envolto estava em um canto, mas um pano que estava sobre a sua face estava dobrado à parte. Na cultura antiga, quando alguém ia num restaurante e ele iria voltar, ele dobrava o guardanapo que se coloca sobre o seu colo, como um sinal, mostrando para o garçom ou para quem está ali que ele iria voltar, que ele só foi em algum lugar, mas voltaria. Jesus, ele deixa aquilo como um sinal que ele subiu aos céus, mas em breve ele voltará para buscar os seus, para buscar a sua noiva, a qual ele comprou. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, hoje, graças ao Cordeiro, graças ao Cristo, nós podemos estar aqui, celebrando, adorando, exaltando a Ele. Podemos estar aqui, esse domingo, comemorando a ressurreição dEle. Sabe, esse amor que Cristo demonstrou naquela cruz para nós, sem pedir nada em troca, sem pedir nada, e até mesmo porque Ele sabia que nós não éramos capazes de dar nada em troca. Eu acho lindo quando Jesus, Ele faz aquela oração, Ele diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. É como se Jesus ali, Ele não está dizendo apenas para aquelas pessoas que estavam ali condenando Ele, mas é como se Ele olhasse para nós e visse que em nós, todos os dias, nós iríamos escolher as coisas do mundo, escolher saciar as nossas vontades, fazer os nossos desejos e esquecer daquilo que Ele fez. Porque é isso que nós fazemos. Todos os dias esquecemos do sacrifício que Ele fez. Esquecemos que Ele se colocou como o cordeiro substitutivo para apagar o meu e o seu pecado, para aplacar a ira que era para vir sobre nós. Quando é interessante, quando Jesus está lá no monte orando e Ele chega até a suar sangue, Ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ali Jesus, Ele sabia que no momento que Ele fosse àquela cruz e o pecado de toda a humanidade viesse sobre Ele, Deus iria se afastar e Ele iria estar só. Ele sofreu, mas Ele sabia que Ele iria sofrer tudo isso, e Ele não recuou. Ele sabia que Ele iria sofrer humilhação,
que Ele iria sofrer dores a qual nós não conseguimos nem imaginar. Um dia vocês pegam para olhar, no YouTube tem um médico que ele é cristão, e ele explica a crucificação do ponto de vista médico. E vocês vão ver, só de imaginar como é doloroso o que Jesus passou. E você acha que Jesus não sabia que ele iria passar por aquilo? Você acha que ele não sabia quanto ia ser difícil passar por aquilo? Quando eles estão preparando Jesus para ser crucificado, eles tinham o costume de oferecer para quem ia ser crucificado um narcótico, para as pessoas não sentirem a dor da crucificação. E Jesus, quando oferecem para ele aquilo, ele experimenta, ele recusa. Eu já falei disso aqui uma vez. Ele recusa, porque ele escolheu passar por toda essa dor, todo esse sofrimento por nós. Mas em primazia, para glorificar e exaltar a Deus. Feche seus olhos.